Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nós continuamos aqui, né, nessa nossa missão de continuar as aulas mesmo nesse período de isolamento social. Hoje, o nosso assunto é a aula 4 de exterior de julgamento de equinos, né, que a gente fala das modalidades equestres. Todos aqueles, né, os principais esportes hípicos que nós poderemos falar aqui mediante, né, a carga horária que a gente tem. Então vamos lá. A primeira prova é o adestramento. O adestramento, né, prevê que os animais, né, estejam muito bem condicionados. Todas essas provas que a gente vai ver aqui hoje, os animais têm que estar muito condicionados, muito bem condicionados. O adestramento, então, é a modalidade olímpica de hipismo do segmento de equitação clássica, né? E os princípios básicos são os pilares da equitação acadêmica e adotados por todas as demais disciplinas. Esse animal vai fazer uma ginástica progressiva, cuidadosa e racional, né? Que vai ser associada à preparação mental do cavalo, para que nas competições o animal seja calmo, elástico, descontraído e flexível, mesmo sendo extremamente condicionado a realizar aquela prova ali que nós estamos falando agora da prova de adestramento. Nosso momento de adestramento do cavalo, né, durante a competição, ele precisa passar, né, a imagem de cavalo confiante, atento, impulsionado, com o entendimento perfeito com o cavaleiro, porque senão as figuras não vão aparecer de forma adequada, igual a gente vai ver um pouquinho adiante, né? Todas essas imagens, né, pessoal, elas são de conteúdos da internet que eu peguei para ajudar a gente a entender. No adestramento, então, o cavalo não é instrumento ou objeto, e sim sujeito de todas as atenções. As atenções devem convergir para o animal. O bom apresentador de adestramento equino, ele com mínimos toques, ele vai conseguir fazer o que o animal, né, o que ele precisa que o animal faça, e ainda vai, assim, entre aspas, não aparecer. Quanto menos o condutor, né, o cavaleiro, aparece na prova de adestramento, melhor é o seu desempenho, porque significa que ele, com pequenos comandos ali, está conduzindo o animal. E as provas, né, podem ser realizadas a céu aberto ou em pistas fechadas, geralmente em cercado de 20 por 60 metros de comprimento e com piso de areia. Os competidores, então, vão executar de memória, né, as sequências, né? Desculpem aqui que eu acho que eu vou aumentar e colocar assim para ficar mais fácil de vocês visualizarem a apresentação, as letrinhas da apresentação. Se virando aqui com a tecnologia, né, para poder trabalhar aqui com vocês. Então, os competidores no adestramento vão executar movimentos definidos, né, em sequência pré-estabelecida e reprise, nos 3 andamentos naturais do cavalo: o passo, trote e o galope, né? A exatidão na prova e correção na prova são avaliados por 3 ou 5 juízes, né, distribuídos no cercado que delimita o picadeiro. Existem posições específicas para que esses juízes, esses avaliadores fiquem lá no picadeiro, né, para avaliar o conjunto. O movimento do passo, pessoal, é um movimento que vai ser o movimento mais natural do cavalo tranquilo, né? Que é o movimento de passo. Então, ele tem primeiro um tríplice apoio, aqui, ó, vocês vejam, ó, com o anterior direito. Vejam aqui, a cabeça do cavalo tá para cá, a cauda tá para cá, o jarrete aqui, ó, a pontinha do jarrete, pra gente entender. Aí vem alternado, né? Um diagonal direito, ó, na sequência. Depois ele faz um tríplice apoio com, ó, monopedal esquerdo. Depois vai
para uma lateralidade, ó, lá do lado esquerdo, vejam aqui, ó, nesse esqueminha, onde o animal está tocando ao solo, foi colocado o casquinho do animal pretinho, ó, só para a gente entender. Aí vem um lateral direito, depois um tríplice, lateral esquerdo, perdão, depois, né, um tríplice apoio do anterior esquerdo, depois vem um diagonal, ó, tá? Esquerdo, direito, para trocar o apoio, ó, direito aqui, ó, continua direito no posterior, e os anteriores, né, tocam ao solo no tríplice apoio, para depois vir novamente, ó, uma lateralização do lado direito aqui, ó, anterior e posterior direito. Aqui, né? Então, esse é o que a gente chama diagrama do passo. Quem quiser ver com mais vagar, né? A referência tá aqui. E também esse livro tá lá na lista de referências do... É um livro eletrônico, gente, tá? Então, é facinho, é bom. Tem muita coisa de equino lá, além do que a gente aborda na disciplina. Eu uso esse livro também para ajudar na literatura de equidicultura. Então, assim, é uma literatura boa, tá? É um livro do sul do país, então uma outra coisa vai ter que ter adaptação, alguma pelagem, alguma definição, tá bom? Mas são pouquinhas coisas e isso, né, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me contactar. O trote, né, ele já tem, vocês reparem aqui, ó, que no passo o animal fica, né, é um andamento muito confortável, mesmo o cavalo trotão, um cavalo de andadura, a hora que a gente põe, né, ele no passo, o que que acontece? O animal fica muito tempo no solo e acaba sendo bem confortável aqui. O trote, diferentemente, ó, já tem diagonal aqui, ó, um movimento diagonal do posterior esquerdo com o anterior direito, um pequeno momento de suspensão para que o animal coloque o anterior esquerdo e o posterior direito. Então, aqui eu fiz certo? Anterior direito, posterior esquerdo. Aqui, anterior esquerdo, posterior direito. Tá, bonitinho assim. E o outro momento, né, breve de suspensão, que é aquele em que o cavaleiro, né, vai subir um pouquinho da sela. Esse é o diagrama do passo. Quando o animal está a galope, né, que é uma figura também que é natural do passo do equino, do andamento, né, passo não, do andamento do equino, nós vemos, né, aqui, ó, um primeiro apoio de posterior esquerdo, depois o tríplice apoio de, ó, posteriores, os dois apoiados e aqui, ó, anterior esquerdo apoiado. Depois, ó, um diagonal do anterior esquerdo, posterior direito, um tríplice apoio, ó, entre, ó, diagonal, ó, posterior direito, anterior esquerdo, anterior direito. Um breve momento aqui em que 3 membros ficam fora do solo, ele se apoia só no anterior esquerdo e vai ter aquele momentozinho, né, que está suspenso no solo. Vejam aqui abaixo, ó, que também é mostrado nos diagramas, né, o casco que está encostando no solo e os que estão suspensos. Então, o galope também tem um momentozinho de suspensão. E na sequência, isso vai se repetindo sucessivamente. Eu não falei pro passo nem pro trote, mas isso é uma sequência, né, gente, cíclica ali, rítmica, que o animal vai fazendo essas figuras aí. Então, aqui nós vemos, né, dois animais, né, esse aqui tordilho, ó, com um diagonal, um apoio diagonal aqui, ó, anterior esquerdo, posterior direito, indo para colocar o anterior direito ao solo, e aqui, ó, na figura de baixo, nós temos, ó, um diagonal, ele acabou de levantar esse membro posterior esquerdo aqui do solo e vai colocar o membro anterior direito no solo.
Algumas figuras, né, precisam ser, algumas não, todas as figuras no adestramento, né, ele tem que ser preciso e exato. Então, eu tirei algumas figuras aqui do certo e do errado, né, para a gente observar, né, aqui o animal com a diagonalização, né, anterior esquerdo, posterior direito, num movimento bem alongado, bem elástico, cabeça bem posicionada, e levando o membro anterior direito para alçar o solo. Vejam na outra figura que está errado, né? Tem um xizinho aqui de errado. O animal está encostando no solo só o posterior esquerdo e tentando alçar a frente, ó, o anterior direito, tá? Então, assim, é uma figura que não tá certa, a figura certa é a figura que tem esse verdinho. Nesse outro momento aqui, ó, o animal ao passo, mostrando, ó, ele colocou 3 membros ao solo e tá tirando o posterior esquerdo do solo. Essa, então, é a prova de adestramento que a gente consegue falar aqui. Prova de balizas. Prova de balizas, né, é uma modalidade que vai exigir do cavaleiro, né, agilidade e velocidade com o animal, sendo uma prova de resistência e de adestramento, porque o conjunto vai cumprir no menor tempo possível o trajeto exposto, né, contornando, lateralizando as balizas. E esse movimento do animal, ele é tem que ser muito preciso, né? Contornar em zigue-zague 6 balizas no solo, bem alinhadas assim, né? Com 6,5 metros de distância, que são as distâncias oficiais entre si, e a primeira baliza a 6,5 metros da linha de chegada. Isso tudo com leveza, harmonia e velocidade, né? É uma prova de cronômetro também. As balizas são esses tubos, né? Geralmente tubos de PVC com 2 metros de altura. E a base aqui, ó, de ferro, né? Essa base de ferro ou de cimento, né? De 35 centímetros de diâmetro. E em provas não oficiais, a distância pode variar aqui, tá bom, pessoal? E quando começam, né, o cavalo e o cavaleiro partem em linha reta até a primeira baliza e a contornam, passando a costurar as demais balizas em alta velocidade. Há uma fase classificatória, né, quando os conjuntos cavalo-cavaleiro fazem o trajeto individualmente, cronometrando o tempo, sendo utilizado como critério para a próxima passagem, né, feita em dupla. Aqui estão também balizas, ó, e o animal fazendo esse contorno. Tem que ser um animal muito, flexível para poder executar todos essas figuras aí, né, alternando os membros anteriores de direita, esquerda, então tem que ser um animal muito bem condicionado. E olha o que eu achei, existe a associação do cavalo, né, de baliza e tambor, é isso. O B, baliza e tambor, associação do cavalo de baliza e tambor, ou seja, né, já tem uma associação organizada aí no Brasil só para cavalo de baliza e tambor. Eu esqueci de falar, né, que nesse caso aqui, né, depois da fase classificatória, né, vem uma próxima fase que é feita em dupla. Então, as duplas vão competindo, né, pelos tempos entre si até chegarem ao grande vencedor. O tempo inicia quando o focinho do cavalo cruza a linha de partida e termina quando ele volta, né, ali em direção à linha de chegada. E desclassificam erro de percurso e queda do cavaleiro. As balizas derrubadas penalizam em 5 segundos, né? E é considerada caída a baliza que encostou, né? A parte plástica tocou o chão. O cavaleiro pode tocar com as mãos as balizas, mas não pode deslocá-la do lugar original. Então, assim, né, aquela história, o cavalo deu uma encostadinha, viu que vai cair, deu mais esperto ali, que encosta um pouquinho, né? E se a baliza for deslocada mais de 20 centímetros, vai haver penalização em 5 segundos, mesmo a baliza não caindo, né? Porque, né, sempre tem os mais espertos lá, mais espertos. Agora nós vamos falar de um esporte equestre que é muito comum aqui no norte de Minas, né? Nós temos vaquejadas famosas aí na região. Nós temos muitas e muitas pessoas que praticam, às vezes até vocês mesmos já praticaram
Para falar a verdade para vocês, eu nunca pratiquei esses esportes equestres aqui, então o que eu falo para vocês é o que eu estudo na literatura. Então pode ser que vocês até tenham mais experiência nesses esportes do que eu, né? A vaquejada, então, é o mais brasileiro dos esportes equinos, e como outros esportes, né? A corrida do gado lá do quarto de milha e tal, começou pela necessidade de ir atrás do gado nas caatingas e marcá-los, para saber, marcá-lo a ferro, né? Para saber de quem era qual animal. E aí a roupa de couro típica do vaqueiro, né? Para proteção contra aqueles espinhos lá na caatinga. Inclusive, né, tem uma proteção peitoral aqui, né, para o equino também ser utilizado nessa prática aí, né, que é histórica no nosso país. Os cavalos para vaquejada têm que ser fortes, velozes, né, e com o chamado calcense, ou senso do gado, que é muito utilizado na apartação. Vocês vejam aqui essa dupla, né, de vaquejada, ou quem está derrubando aqui o animal, ó, a força, né, que tem que ser empregada para derrubar o animal, segurar o cavaleiro nessa posição aqui, né, e para que haja, né, a história lá do valer o boi. As duplas montadas vão perseguir e tentar derrubar um boi na faixa da pista apropriada para a queda, com 10 metros de largura, desenhada na areia com cal, né? Um é o batedor de esteira e o outro é o puxador, né? Depende para que lado a dupla trabalha melhor, né? Se é destro, se é canhoto, e para que lado a dupla trabalha melhor. O batedor escora o boi, pode também segurar a cauda do animal para entregar ao puxador, e o puxador é que vai derrubar, né, o animal. Se o animal for derrubado aqui, ó, vejam, dentro da faixa de 10 metros, né, com os membros para o ar, os 4 membros do animal têm que ficar para o ar, grita se valeu o boi, e vai somar pontos da dupla. Quando não há essa derrubada, né, às vezes o animal não está bem posicionado, o cavaleiro e o cavalo não estão bem posicionados, a dupla não soma pontos. É um esporte polêmico, né? Porque a vaquejada, né? Existem vaquejadas e vaquejadas, né? Igual existem rodeios e rodeios. Então, assim, maus tratos aos animais nas boas vaquejadas são sempre evitados. Existe protetor de cauda. Eu queria que vocês fossem lá nos vídeos que eu selecionei, pus na página lá do Moodle, porque, né, nas provas mais recentes, 2019, acho que uma prova lá de 2020, se não me engano, né? Antes da história aí da pandemia. Tem protetor de cauda sim para o bovino, né, para evitar machucados e maus tratos ao animal. Prova de Tim-Penny, né, é uma prova também realizada com animais, vocês vejam que tem o calcense, né, e cronometrada também em 90 segundos. A equipe de 3 pessoas vai apartar o rebanho. Eu sei que tem muita gente hoje batendo em tempo menor do que isso, tá, gente, aqui no Brasil, mas é o que está lá no regulamento da prova. E vai confinar, né, 3 bois identificados com números ou fitas coloridas. E vencerá a equipe que fez esse tempo mais rápido, de separar, apartar esses 3 animais e conduzi-los para o curral. Sendo que no regulamento oficial, quando faltarem 30 segundos para o final da prova, vai ser transmitido um aviso à equipe que trabalha com os bois, e se por acaso não for avisado, a equipe pode solicitar que seja dada nova oportunidade, né, para que sejam trabalhados os animais. Os competidores, né, antes de começar a prova, é sorteado o número dos bois, né, e o trio de bois, por exemplo, assim, é 000, 3 bois com o mesmo número 0, ou 3 bois com o mesmo número 4, enfim, 3 bois diferentes, né. Os competidores são informados, né, do número do boi ou da cor da fita dos animais a serem encurralados, e o auxiliar baixa a bandeira quando o focinho do primeiro cavalo for cruzar a linha de partida. Então, os animais também têm que estar muito condicionados a executarem função, mas também em ficarem parados. Porque às vezes a gente tem animais tão dispostos, mas tão dispostos, que a gente custa ver esses animais, né, eles já estão agitados ali na adrenalina,
quero cercar, quero cercar, quero cercar aquele boi e é difícil de mantê-los parados. Atrasos também significam desclassificação, né? E todos os animais, exceto os que serão encurralados, devem ser mantidos do outro lado da linha de todo o resto do gado, quando o tempo for pedido. Senão, né, o time será desclassificado, ou seja, é para correr o boi que foi selecionado, que foi sorteado ali. Os bois, né, os 3 animais. Todo gado deverá ser reunido no lado da linha de partida, demarcado para os bois, antes que se inicie, né, a contagem do tempo, que aí o animal está ali, né, os competidores estão ali no cronômetro. Vejam essa prova aqui, né, as 3 pessoas encurralando os 3 animais, ó, tem um aqui atrás, um menorzinho aqui atrás, ou numa posição, né, os 3 animais aqui, ó, com o número 2, os 3 bovinos, né, com o número 2. Aqui, né, quando termina a prova, quando os animais estão encurralados, as pessoas levantam o braço para pedir, né, que cesse o tempo. E aqui mostrando, né, que esses animais têm que ser fortes e ágeis para cercar esses bois aí. Outro esporte equestre é o enduro. Desculpem, eu passei rápido. Outro esporte equestre é o enduro. Enduro equestre, né, é uma modalidade de competição longa que alia velocidade e resistência, né, diferente do turf lá que corre-se, né, distâncias às vezes 2.000 metros, 3.000 metros, depende da prova que está correndo. Tem fundamento simples, porém a prática é imprescindível, porque vai promover a interação do cavalo com o homem, com a natureza. E a trilha, né, vocês vejam que tem percursos longos de 35 a 160 quilômetros, dependendo da prova. É o esporte equestre que mais cresce no mundo, né, presente em 61 países e com mais de 40 mil competidores. 40, 38 são essas as 38 mil, são essas os números que a gente vê. E existem 2 modalidades de enduro, o de velocidade limitada e velocidade livre. A velocidade limitada é a categoria inicial para o esporte, né, com percursos de 15 a 60 quilômetros, e a velocidade, quem impõe são os organizadores da prova, né, e quem ficar dentro do tempo ou mais próximo desse tempo previsto pelos organizadores da prova, vai ser o vencedor, né? E a cada vet check, né, que são as checagens veterinárias ali, os animais vão ter que apresentar o ritmo cardíaco baixo, justamente para mostrar que tem condicionamento físico. Na velocidade limitada, as provas vão possuir etapas, né, chamadas desses anéis, que variam de 15 a 25 quilômetros. E após cada etapa, o animal vai passar por essa checagem veterinária e só liberados, sendo só liberados se possuir condições de permanecer na prova. Caso contrário, o conjunto todo é eliminado. A verificação de batimentos cardíacos e movimentos respiratórios do animal demonstra se ele está condicionado ou não a andar, né, a fazer a prova naquela velocidade. Igual a gente, você corre ali, você vai condicionando, né? Aí seu batimento cardíaco e seu movimento respiratório começam, né? Aí, por exemplo, se a pessoa consegue correr 1 quilômetro, depois ela consegue correr 1,5, 2 e assim por diante, né? Dependendo do condicionamento físico de cada pessoa. Aqui vocês veem, ó, né, os animais aí bem condicionados, correndo, provavelmente, né, bem condicionados aí, galopando, né? E são figuras realmente muito bonitas porque envolvem a natureza. E os enduros são, né, provas, não são provas em ambientes fechados, são ambientes abertos. Cada checagem veterinária vai demarcar os anéis e pode ou não liberar o animal para continuar na prova, né? Na velocidade limitada, as categorias vão se diferenciar a partir do aumento do percurso e da velocidade, né? 15 quilômetros, aí vem 30 quilômetros, 45 quilômetros, dependendo, né, aí da organização da prova. Na velocidade livre, o enduro, né, também é contra o relógio e as distâncias variam de 40 a 160 quilômetros, né? E aí o condicionamento físico dos animais e também o fator emocional dos cavaleiros tem que ser aliados para
cumprir a prova. E fatores emocionais também do animal, né? Quem trabalha com equinos sabe que tem animais, né? E tem dias que o animal está mais disposto. Tem animais que são mais dispostos do que outros para fazer determinados tipos de trabalho. Às vezes a pessoa compra um cavalo como saltador, como um animal para fazer, né, prova de salto, e aquele animal no salto não desempenha tão bem. Aí vai para outra categoria, aquele animal, né, fica excelente. Ou ainda, né, animais que foram aposentados de atividades, às vezes olímpicas ou atividades esportivas de uma modalidade, vão para outra e se dão super bem. Às vezes animal de corrida, quarto de milha, que vai pro tambor, né, é aposentado da corrida, porque o animal tem uma vida útil na corrida, é aposentado da corrida e vai para o tambor e se dá super bem ali com o conjunto no tambor. Os anéis, então, da velocidade livres, né, entre 10 a 40 quilômetros, e o animal também passa por vet checks e só vai ser liberado se a frequência cardíaca, né, atingir os batimentos estipulados para cada categoria. E a primeira prova de velocidade livre, né, de 160 quilômetros, foi realizada em 1995. Até eu, né, queria montar, vejam assim, ó, na beira da praia aqui, fazendo o enduro equestre, né? A prova de tambores, essa aqui eu não queria montar não, porque é muito rápida e os acidentes devem ser muito graves, provavelmente muito graves. É uma prova mesmo de contra o relógio, né? O esporte tem que ter habilidade, precisão e velocidade. O competidor que contornar os 3 tambores no menor tempo, né, mantendo o percurso, que o cavalo deve correr primeiro para o tambor 1, do lado direito. Vejam aqui, ó, passando à direita desse tambor, né, completar o giro de aproximadamente 360 graus. A figura forma um triângulo, tá, gente? Em que nas pontas, né, do triângulo estão os tambores. Então, vocês vejam assim, ó. Começa aqui, aí o animal vai pelo lado direito, volta, contorna o segundo tambor pelo lado esquerdo, chega no terceiro tambor pelo lado esquerdo e sai em disparada em relação à linha, né? Essa linha aqui de partida e de chegada. Outro desenho possível, né, é a prova ser prevista para sair, né, o animal sair e contornar pelo lado esquerdo o primeiro tambor, depois ir para o lado direito para o segundo tambor, vir e contornar pelo lado direito o terceiro tambor e sair, em disparada para a linha final, aí para ser contado o tempo, né? O segundo tambor é o esquerdo, passa pela esquerda deste tambor, completa a volta de quase 360 graus, né? E vai para o terceiro tambor, né? O tambor à frente, passando pela esquerda desse tambor e fazendo outra volta, né? Para a linha de chegada e partida. Essa cavaleira aqui é a Fatiana Ferreira, né? Que já ganhou internacionalmente aí, né? Na prova de 3 tambores. O tempo, igual eu falei, começa quando o focinho do cavalo cruza a linha de partida e é delimitado por equipamento de alta precisão usado no início e no término da prova, utilizado ali durante a prova. Derrubar os tambores, né, penaliza o competidor em 5 segundos, acrescidos ao tempo final, sendo permitido leve toque de apoio no tambor, trazendo-o para a posição correta, porque, né, assim, esbarrar no tambor acontece, né? Esbarrar, que eu digo, tocar o tambor, não a figura do esbarro, que aí é outra coisa. Medidas oficiais, né? 27,5 metros entre o primeiro e o segundo tambor e 32 metros entre o segundo e o terceiro, podendo variar conforme a disposição da pista. Erro de percurso e se o competidor cair do animal, desclassificam, né, para essa competição. Uma outra modalidade aí é o concurso completo de equitação. O concurso completo de equitação, gente, exige, né, de quem monta experiência nas modalidades de ensino, salto em obstáculo, na pista e no campo aberto. E conhecimento profundo, né, da sua capacidade e capacidade do animal. Com competência nesse animal, com competência geral
e inteligência, que é o resultado do treino progressivo, porque também é contra o relógio. E contra o relógio, o animal faz prova de adestramento, que a gente já falou, prova de cross country, que é uma prova com obstáculos em campo aberto, né? Então são várias e outras distrações que o animal pode ter, e prova de salto. Ele é definido, né, como o triatlon dos cavalos por justamente ser constituído dessas três provas. Julga, né, a liberdade, a regularidade dos andamentos, a harmonia, a elasticidade, leveza, facilidade e curvatura correta dos cavalos no movimento. Tudo que a gente falou para adestramento clássico, né, de hipismo clássico, vale para aqui e muito mais. Por quê? O animal, né, precisa executar os movimentos com o cavaleiro tendo o mínimo esforço possível, né? E o conjunto cavalo-cavaleiro é julgado assim por estilo de conduzir, precisão no controle do cavalo, o traje, gente, não pode ter uma manchinha, um arranhadinho na bota, tá? Condição do arreamento e também a apresentação do conjunto. Então, tudo é julgado no concurso completo de equitação. As figuras, né, que são exigidas a parada, alto, o animal em figuras de passo, né, trote de trabalho, trote reunido, né, trote alongado, o galope de trabalho, os recuos e os movimentos de espádua adentro, né, para demonstrar a flexibilidade do animal e as transições perfeitas. E esse percurso pré-determinado, né, vai ser realizado em pista de areia, grama ou terra, e transpondo, ó, além disso, os obstáculos, né, de salto e executando as figuras de picadeiro, baliza e tambores, procurando demonstrar, né, a obediência e a flexibilidade do cavalo. Essas imagens que vocês vão ver aqui, ó, é da prova de cross country. Vocês vejam, o animal pula em obstáculos rústicos. E aqui, por exemplo, tem água, tem algumas que tem dois níveis de obstáculos para que o animal, né, pule com essas, vamos dizer assim, essas distrações aqui. Vocês vejam aqui, ó, o obstáculo é um tronco de madeira, por exemplo, bem rústico, na prova de cross country. E como se não bastasse, né, na sequência, o animal vai para, depois da prova de cross country, aqui tá errado, é cross, vamos para ficar certo agora, né? A prova de cross country, que é a mais exigente, né? Que a precedeu, e aí eles vão para a prova de salto, que também ele precisa executar, né, o conjunto cavalo-cavaleiro com flexibilidade, energia, equilíbrio, né? O animal sendo submisso ali aos comandos, não brigando com o cavaleiro, brigando com o freio, né? E ainda demonstrar vontade para o salto, né? Aptidão saltadora. Então precisa ser realmente um atleta completo para disputar a prova de cross country. Provas de marcha, né? São específicas dos animais marchadores, são provas públicas, né? E realizadas em exposições oficiais para preservar e valorizar o andamento da marcha, né? Dando ao público a oportunidade de visualizar esse andamento e definir uniformemente entre os criadores e técnicos. Outra aula a gente já falou de marcha batida e marcha picada, mas vamos lembrar aqui, né? Marcha batida, A, B, C, D, predomina o movimento diagonalizado. Então, nós vamos ter alternância entre tríplices apoios, né? Diagonal e tríplices apoios, ó, tá? E o primeiro membro que vai vir ao solo aqui, vejam aqui, ó, diagonal. Ele tá com o posterior direito, o anterior esquerdo e, na sequência, o posterior esquerdo vai tocar o solo, tá? Para depois, né, tocar o anterior direito aqui. Depois ele vai diagonalizar, né, o diagonal contrário aqui, ó, posterior esquerdo, anterior direito, veja aqui. E na sequência vai vir, né, a terceira e a quarta batidas que a gente fala. O animal vai colocar o posterior esquerdo
e na sequência o anterior esquerdo. É esse o movimento para a marcha batida. E assim vai no ciclo, né? Sucessivamente. É por isso que o movimento é trap, o barulho, né? É trap, 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 trap na marcha batida, que vai ser mais ou menos leve, dependendo de outras qualidades aí do conjunto cavalo-cavaleiro. A marcha picada. Na marcha picada, predominam os movimentos lateralizados. Então, nós vamos ter um primeiro movimento aqui de tríplice apoio, né? Depois, um momento de diagonalização. Reparem, ó, posterior esquerdo. Deixa eu ver se não tá muito pequeno aí para vocês. Eu acho que sim. Vou tentar aumentar aqui, vamos ver o que acontece, tá? Primeiro movimento que a gente vai ter, ó, o posterior esquerdo, posterior direito e anterior direito. Aí nós vamos ter aqui, ó, que esse seria o quarto apoio do animal. Começando uma diagonalização aqui, ó, do posterior esquerdo com o anterior direito. O momento que ele lateraliza, ó, com o posterior esquerdo, desculpem, e anterior esquerdo. Outro momento de tríplice apoio aqui, ó, que ele apoiou o anterior esquerdo, posterior direito. Outra diagonalização aqui, ó, que teve, ó, posterior direito com o anterior esquerdo. Isso. E aqui nós temos, né, a lateralização, ó, desculpem, apoiou o posterior esquerdo com o anterior direito. E aqui nós temos, ó, a lateralização do animal do lado direito. E é por isso que lá na marcha batida, a gente tem aquele movimento característico, né, que dá o som, né, do taca, 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 taca do animal, né, e também tem uma frequência maior de movimentos que a marcha batida, então, e mais momentos de dissociação do que a marcha batida. Existem defensores de uma, existem defensores de outra. E aí nós, né, não existe a marcha melhor ou a marcha pior. Existem as duas diferentes marchas e animais bons e animais não tão bons em todas as duas categorias de andamento. Aqui também são os momentos de apoio, ó, só para a gente entender, tá? Dos membros sobre o solo. A referência do artigo é essa que está aqui embaixo, vocês podem consultar. É um artigo antigo, tá, gente? Mas é um artigo que dá bem o esquema para a gente de como entender o que é tríplice apoio, o que é, por exemplo, tríplice apoio dos anteriores, o tripedal do anterior esquerdo, tripedal do anterior direito, a posiçãozinha da ferradura, né? Então a cabeça do animal tá para cá, ó, pro lado de cá do slide. Então, assim, os bípedes diagonais, né? Os bípedes laterais, os tripedais anteriores, os tripedais posteriores, né? Os monopedais, né? De cada um dos membros do animal e o apoio quadripedal com esse xizinho aqui de movimento de suspensão. Isso tudo que o artigo coloca, gente, para a gente poder entender, né, a sequência que ele avaliou vários grupos de animais com diferentes tipos de marcha, que a gente, né, não vai conseguir ver o artigo todo aqui, também ficaria muito maçante. E aí ele colocou justamente aqui, ó, né? Vou aumentar um pouquinho, vou sumir aí para vocês um pouquinho, os diagramas da sequência de apoio de cada animal. E aí vocês podem, né, com mais vagar, ir lá no periódico e ver essa sequência. Mas são variações de tempos da sequência que eu coloquei aqui, tá? Que eu já expliquei para vocês. Pois muito bem. Nesses concursos de marcha, né, o que está nos regulamentos lá que é avaliado? O estilo, né, da marcha, que é o conjunto de equilíbrio, harmonia, elegância, energia e nobreza dos movimentos. E o rendimento, que vai ser tem um vídeo muito legal lá no
nos que eu coloquei lá da página do Moodle, que mostra para a gente direitinho o rendimento da passada, né? Porque a passada tem maior rendimento quando são amplas, elásticas, desenvoltas e equilibradas, né? Para cobrir menor distância com menor número de passadas, né? Características apresentadas no ritmo desse andamento natural dos marchadores. Vocês podem ver em alguma literatura aí falando que os andamentos naturais do equino são passo, trote, galope e andadura, tá? Passo, trote, galope e andadura. Andadura é o máximo da lateralização e o trote é o máximo da diagonalização. Então, assim, é avaliado, né, essa capacidade do animal progredir aí na marcha. Marchadores é um movimento natural para eles marchar. Mas, por exemplo, existem alguns animais que aprendem a marchar, né? Que não tem o gene da marcha, mas que são treinados para marchar, tipo o passo fino colombiano, que é uma raça que não dá tempo da gente abordar aqui dentre as raças de marchadores, porque a gente tem importantes raças de marchadores nacionais, tá? Então, depois de estilo e de rendimento, vem a regularidade, que é a manutenção do ritmo e da velocidade em todo o transcorrer da prova, não procedendo trocas de andamentos, né? E sempre conservando o bem definido e regular. Existem animais, pessoal, que tem, por exemplo, às vezes uma marcha picada. E aí, quando o animal vai cansando, por predominar os laterais, ele pode correr o risco de cair na andadura se o cavaleiro não souber e se o animal não estiver bem treinado. Aí o juiz só vai mudando ele de lugar, ele vai ficando só para o final ali do concurso de marcha, né? Outros animais, por exemplo, começam a prova com uma marcha mais pesada, uma marcha menos alongada, com, né, um estilo de marcha bem ruim, e na hora que estão um pouco mais aquecidos, apesar de todos terem que ser aquecidos antes da prova, o animal melhora o perfil, né, da marcha dele, o estilo da marcha, do andamento do animal, justamente por estar mais elástico e mais alongado. A comodidade é por isso que os árbitros montam, né, gente? Além de ao montar, avaliar as condições de doma do animal, se o animal rodar na hora que o árbitro for montar, ele não monta mais, né? Que o animal tem que ficar paradinho na hora de ser montado, né? E a comodidade, que o animal é assim, não pode transferir impactos frontais, laterais ou verticais. Verticais, frontais ou laterais, né? Que sempre passa caminhão na hora que eu tô dando aula. E esses movimentos, né, vão impedir ou incomodar a posição adequada, que é um assento, né, fundo na cela, um assento, vamos dizer assim, ajustado na cela ali do cavaleiro. E o diagrama, né, que a gente já falou aqui dele, é o gesto da marcha, a relação entre o movimento dos anteriores, dos posteriores, né, com o deslocamento alternado dos bípedes em diagonal ou lateral, né, e lateral, no caso da marcha picada, e alternado, né, com movimentos de tríplice apoio, promovendo, né, o conforto. E aí vocês perguntam muito, o que é dissociação? Dissociação é quando muda de um lado para o outro, do esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo, e da cintura torácica para a cintura pélvica. Então, é o tríplice apoio, que depois do tríplice apoio vai acontecer a dissociação dos movimentos nos membros. Aqui uma figura, né, dos animais competindo aí em concurso de marcha e em copas de marcha. E com isso eu finalizo, né, a nossa parte aqui de exterior julgamento de equinos. Eu espero que tenha contribuído para vocês esse esforço que a gente fez, né, de gravar as aulas que já tinham sido dadas no momento presencial. Eu acredito que com a maioria dos vídeos que vocês têm lá, não assustem com o número de vídeos, tá, gente? Geralmente são vídeos curtos, um ou outro que é mais longo e tal, mas vocês vão ter tempo para consultar. Daqui a pouco eu vou soltar atividade avaliativa, então assim, fiquem tranquilos que vai ser bem calmo e nós vamos trabalhar com atividade avaliativa que talvez vocês ainda não tenham feito nesse formato
E aí, qualquer dúvida que tiver, pode me consultar, mas eu preciso que vocês tentem, tá bom, pessoal? Se a avaliação não der certo dessa forma, a gente monta outra. Mas eu acredito que, assim, a proposta que eu vou fazer, vocês vão ter ferramentas, inclusive, que estão sendo muito utilizadas em empresas atualmente, né, para trabalhar em equipes. Então, é importante que a gente, nesse momento em que se pode fazer formas de avaliação alternativa, os que foram meus alunos aí anteriormente sabem, eu não acho que prova de responder questão mede muita coisa de cada aluno, então nós precisamos, né, tentar evoluir nessas avaliações aí, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que as suas famílias estejam bem, que esteja todo mundo se cuidando, para que, né, a gente possa sair desse momento de pandemia de uma forma mais, vamos dizer assim, menos estressada do que, né, o que tem acontecido. Eu agradeço vocês todos por estarem acessando os vídeos. Qualquer dúvida, né, vocês deixem nos meus contatos aí e a gente vai se comunicando. Um grande abraço a todos e a gente se encontra, se Deus quiser, em outras disciplinas por aí. Um grande abraço e fiquem tranquilos, fiquem em casa. Fiquem seguros, por favor.